Esses são os fatores que indicam que não será os Estados Unidos ou Rússia quem vai dominar e controlar o mundo, mas sim a China. A China domina o mercado e tem se tornado uma ameaça devido à sua potência industrial. A ascensão da China como potência econômica nas últimas décadas tem sido um dos eventos mais marcantes na história da economia mundial. Uma das principais razões por trás desse sucesso econômico tem sido a transformação do país em um importante centro de produção industrial e manufatura global. Com a maior capacidade atual de fabricação e produção, a China tem recebido a fama de fábrica mundial e se tornado uma potência manufatureira em busca de inovação. Desde 2010, o tamanho do valor agregado de manufatura da China ocupa o primeiro lugar no mundo por 11 anos consecutivos, representando quase 30% do total global. A China possui a maior produção de mais de 40% dos 500 principais produtos industriais. Além disso, destacando-se no desenvolvimento de alta qualidade, a manufatura de alta tecnologia agora representa cerca de 15% do valor agregado de todo o setor industrial. Durante a conferência para celebrar o 40º aniversário da Reforma e Abertura, em dezembro de 2018, o presidente Xi Jinping afirmou que a China precisou de décadas para alcançar o mesmo nível de industrialização que os países desenvolvidos levaram séculos. Meu nome é Marcos Aurélio. Hoje vou te mostrar os fatores-chave que levaram a essa transformação e examinaremos como a China se tornou a fábrica do mundo. Te convido a se inscrever no canal porque assim você terá acesso a vídeos diários sobre tudo que envolve dinheiro, economia e o mundo dos negócios. Vamos ao vídeo. Liberal. A onda liberalizante que o Ocidente viveu ao final dos anos 70, com o Consenso de Washington, teve ecos na China. A abertura econômica do país asiático aconteceu em 1978. A partir de então, o sistema fechado chinês passou a se abrir gradativamente. O responsável por começar esse processo foi Deng Xiaoping, que recebeu a missão de transformar a economia chinesa de majoritariamente agrária para potencialmente industrial. O trabalho do sucessor de Mao Tse-tung, que morreu em 1976, foi manter a centralização da economia chinesa ao mesmo tempo em que promovia a abertura da economia local para a iniciativa privada. Deng promoveu o fim da estatização total da terra, que havia sido implementada por Mao nos primeiros anos da Revolução. Sob Deng, os agricultores voltaram a ser donos das terras. Foi possível promover uma melhora extraordinária na produtividade agrícola da China simplesmente dando liberdade aos agricultores camponeses para usar sua própria iniciativa. Com a abertura para vendas de produtos agrícolas, um imenso mercado interno para bens industrializados foi criado a partir do acúmulo dos camponeses, o que deu um impulso para a acumulação de riqueza no interior chinês e, consequentemente, para a criação das primeiras empresas locais de capital privado, lideradas por empreendedores com pouca ou nenhuma educação formal. E que também não tinham experiência em negócios. Para isso, já nos anos 1990, Deng criou uma política de repatriamento dos imigrantes chineses que haviam saído do país para estudar e empreender. A criação de uma nova elite econômica e intelectual viria a germinar as lideranças que fundaram algumas das gigantes da internet chinesa do século XXI. Como ponto de virada do desenvolvimento da China, a política de liberação do excedente da produção agrícola para comércio. Antes da abertura econômica, toda a produção era socializada. Com o tempo, foi permitido aos produtores rurais vender parte da produção no mercado, ainda que o governo ficasse compulsoriamente com uma importante parte da produção. A China camponesa passou a praticar a via americana, que entendia o pequeno camponês como potencial granjeiro e futuro empresário. Hoje, 70% dos empresários privados têm origem camponesa. Reformas econômicas. No final da década de 1970, a China iniciou uma série de reformas econômicas que levaram à liberalização de sua economia. Isso incluiu a abertura do país ao investimento e comércio estrangeiros, o que permitiu que empresas estrangeiras estabelecessem fábricas e operações de manufatura na China. Baixos custos trabalhistas. A China tem uma grande população com um custo de vida relativamente baixo, o que levou a baixos custos trabalhistas. Há mais de 1 bilhão de pessoas vivendo na China, o que a torna a nação mais populosa do mundo. A lei da oferta e demanda aponta que, com uma quantidade tão alta de trabalhadores sendo maior que a demanda, os salários ficam baixos. Além disso, a maior parte da população chinesa era rural ou de classe média baixa até o final do século XX, quando a migração para as zonas urbanas começou.
Esses migrantes frequentemente aceitavam ter salários mais baixos. A China não segue rigidamente leis relacionadas a trabalho infantil ou salário mínimo, algo mais comum no Ocidente. Contudo, essa situação tem mudado recentemente, com o salário mínimo aumentando em algumas províncias devido ao crescimento do custo de vida. Essa enorme força de trabalho de reserva ajuda a manter a atividade aquecida, serve para atender às mudanças sazonais na indústria e até aumentos repentinos na demanda. Isso tornou atraente para as empresas estrangeiras terceirizar as operações de fabricação para a China, pois elas podem produzir mercadorias a um custo menor do que em seus países de origem. Ecossistema de negócios. A produção industrial não basta por si, dependendo de uma rede de fornecedores, distribuidores, fabricantes, agências governamentais e consumidores, todos envolvidos no processo de produção através da cooperação e competição. O ecossistema de negócios na China evoluiu muito nos últimos 30 anos. Shenzhen, cidade que faz fronteira com Hong Kong ao sudeste, se tornou um polo para a indústria eletrônica. Seu ecossistema consegue sustentar a cadeia de fornecimento, incluindo fabricantes de componentes, trabalhadores de baixo custo, uma força de trabalho técnica, fornecedores de montagem e clientes. Políticas do governo. O governo chinês implementou políticas que facilitaram os negócios das empresas estrangeiras na China. Isso inclui fornecer incentivos fiscais, reduzir a burocracia e investir em infraestrutura, como portos e redes de transporte. As empresas mundialmente conhecidas que têm a produção quase exclusiva na China são gigantes da tecnologia e do automóvel como Intel, Apple, Tesla, General Motors e Ford possuem enormes redes de manufatura no país. Intel, Apple e Tesla geram, cada uma, cerca de 1/4 de sua receita na China. A Tesla, que abriu uma fábrica em Xangai em 2018, agora fabrica metade de seus carros elétricos na China. E até 2019, a Apple também tinha cerca de metade de suas linhas de montagem localizadas na China. Força de trabalho qualificada. A China investiu pesadamente em programas de educação e treinamento para desenvolver uma força de trabalho qualificada capaz de atender às necessidades da indústria manufatureira. Escala e eficiência e industrialização. O crescimento da produção industrial foi exponencial. Na contramão do mundo, o gigante asiático fez um trabalho de industrialização de sua economia e de aumento cada vez mais vigoroso de exportação de produtos com alto grau de tecnologia. Para proteger a sua indústria, a China evitou subir tarifas alfandegárias para barrar importações e usou seu câmbio desvalorizado como principal motor da industrialização acelerada. A indústria manufatureira da China se beneficiou de economias de escala, pois as empresas são capazes de produzir bens em larga escala a um custo relativamente baixo. Além disso, a indústria de manufatura na China tornou-se cada vez mais eficiente, com tecnologia e processos de produção aprimorados. No geral, a ascensão da China como a fábrica mundial foi o resultado de uma combinação de fatores econômicos, políticos e sociais que permitiram ao país desenvolver uma indústria manufatureira competitiva. Espero que tenha gostado deste vídeo e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como este. Não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!